aqui, já fiz as apresentações, né? A Companhia Ituana, a CUSE, que é a Companhia União Sorocabana Ituana, a Sorocabana Railway, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e um pequeno apêndice sobre as usinas e os bondes aqui na cidade de Piracicaba. A Companhia Ituana, ela foi fundada em 20 de janeiro de 1870. Ela era uma ferrovia estratégica para o Império. Como o Gouveia falou, o imperador ele tinha uma noção muito grande a respeito de ferrovias. Ele queria que as ferrovias adensassem o interior do país e das províncias para tanto o transporte de pessoas quanto as cargas que eram produzidas. E eu vou explicar por que da Ituana chegar aqui em Piracicaba. Né? A gente já tinha no estado de São Paulo a primeira ferrovia paulista, que é a São Paulo Railway, depois Santos Jundiaí. Ela era uma ferrovia que começava em Santos, passando por São Paulo, na vila de Piratininga, chegando em Jundiaí. O privilégio da São Paulo Railway era até a cidade de Rio Claro, mais ou menos por aqui, que era o limite agrícola do estado de São Paulo da época, que naquele período já tinha um pouco de café. Mas São Paulo, naquela época, ele tinha um lugar que era o chamado quadrilátero açucareiro. Né? Em 1748, a província de São Paulo, a capitania de São Paulo deixa de existir. Ela fica por 17 anos anexada à capitania do Rio de Janeiro, e somente em 1765, que Luiz Antônio de Souza Botelho, que era um bordado de Mateus, que é um título nobiliárquico, ele vem para a capitania de São Paulo como capitão para fomentar uma retomada do crescimento do interior. E aí, nesse período que ele começa a distribuir sesmarias para as pessoas que tivessem interesse. É nesse período que a gente vê a história de muitas cidades do interior de São Paulo, que fala assim, o mineiro fulano de Mineiros de Minas Gerais, eram mineiros que iam trabalhar no minério, procurando ouro, que já estava escasso naquela época, e estavam no Brasil, não tinham mais oportunidade de trabalho, e começaram a voltar para o sul para plantar. E o que eles plantavam? O açúcar, que foi o segundo ciclo do açúcar na colônia. E aqui em São Paulo, isso ficou delimitado entre Jundiaí, Itu, Piracicaba e Campinas. Né? Esse é o famoso quadrilátero açucareiro. Então era nessa região aqui do estado de São Paulo que detinha o dinheiro e a agricultura. Né? Não obstante, Piracicaba veio a ter depois a Escola Superior de Agronomia, o Luiz de Queiroz. Por que a São Paulo Railway só terminou em Jundiaí e não quis esse prolongamento para Rio Claro? Quem pegou isso aqui foi a Companhia Paulista depois. Porque a partir de Jundiaí, uma das arestas do quadrilátero açucareiro, partiam todas as estradas de tropeiro para o interior do estado e para as outras províncias. Então a SPR achou interessante e falou assim, bom, eu já tenho o monopólio da Serra do Mar, eu já desço para Santos, que era muito importante naquela época, e eu chego até um ponto que todo mundo chega em mim. Então eu não vou mais construir linha lá para frente, não é interessante para mim. Mas os barões, os comerciantes, todos os empresários do café da região de Campinas e Rio Claro queriam que a ferrovia chegasse lá, porque estava longe para eles chegarem, apesar das estradas de tropeiro, era longe ainda para chegar. Por sua vez, deixa eu voltar um pouco, o Império, por sua vez, entendia que você precisava chegar nas outras arestas do quadrilátero açucareiro. Então você já tinha a São Paulo Railway chegando em Jundiaí, a Paulista chegando em Campinas e passando até a fronteira agrícola, que era Rio Claro, e você não tinha nada aqui na região de Piracicaba e de Itu. Então, eles fundam a Companhia Ituana, num capital de 2.500 contos de réis, né, que era hoje, trocando em miúdos, assim, mais ou menos 2 milhões e meio de reais, era o dinheiro que a empresa tinha. Ela tinha uma zona de privilégio, isso é uma coisa que o governo não falou, mas todas as ferrovias tinham a famosa zona de privilégio. De cada lado da estrada de ferro, 31 quilômetros, que era só dela, nenhuma outra ferrovia poderia entrar e pegar cargas, descarregar passageiros, nada dentro dessa zona. E mais uma outra coisa, que era a Lei de Garantia de Juros, que o Império dava 5% de garantia e a província de São Paulo mais 2%. Então, independente do que você fizesse, você tinha 7% de lucro ao ano. A Ituana começa a ser construída em novembro de 1870, né? Ela inaugura o seu primeiro trecho até a estação de Pimenta em 1872, foram 2 anos de construção. Ela foi construída em bitola de 95 centímetros, uma bitola horrível, né, num traçado ruim. Esse é um dos pontos que vocês guardem para uma futura explicação sobre a Paulista. Em 1873 ela chega até a cidade de Itu, o primeiro ponto, a aresta de baixo do quadrilátero. Essa é a estação de Pimenta. A estação de Pimenta está até hoje no meio do mato, ela é uma estação original da Ituana, e a ferrovia ainda passa por ela, o corredor de exportação ainda passa. Quem quiser se aventurar a correr risco de vida lá na região de Pimenta para fotografar, pode ver a estação se desintegrando.
Essa é a estação de Itu, diferente daquela estação que acho que muitos conhecem, que é uma estação toda em Art Deco, que é uma estação um pouco mais moderna, mas essa é a estação que foi construída pela Ituana e depois reformada pela sua posterior, que é a Companhia Ituana Sorocabana, Companhia União Sorocabana Ituana. Esse é o primeiro trecho construído. Vocês podem ver que ela saía de Jundiaí e saía para Itu. Aqui nesse ponto a gente já tem a primeira briga entre a Companhia Paulista e a Ituana, porque a Ituana saía dentro da zona de privilégio da Paulista. E dos primeiros 31 quilômetros, ela não poderia tirar nenhuma carga, montar nenhuma estação, nada que ferisse a zona de privilégio da Paulista, que era um contrato mais antigo que o dela. Só que ela fez isso, ela construiu a estação de Erminda. Então isso foi a primeira briga que a Ituana teve com a Paulista, que se estendeu, houve um acordo, né, a Ituana pagava uma subvenção por conta das cargas e passageiros carregados e descarregados na estação, e a construção seguiu, mas é o primeiro atrito entre as ferrovias aqui. Em 1872, ela já consegue a autorização para prolongar a linha do ponto mais conveniente da sua linha de Jundiaí a Itu até aqui a Piracicaba, que na época ainda chamava Vila de Constituição. Em 75, ela inaugura esse trecho partindo da estação que foi denominada Itaici, né, na região de Indaiatuba, até a estação de Capivari. Em 1876, inaugura até o município de Rio das Pedras e finalmente chegam aqui em Piracicaba em 20 de fevereiro de 1877. Então, o mapa da Ituana aumenta um pouquinho mais, partindo aqui de Itaici até Piracicaba. Vocês podem ver que mesmo no mapa, que está um pouquinho ruim de enxergar, mas mesmo no mapa o traçado da Ituana é muito pior que o traçado da Paulista e que o traçado da Santos Jundiaí. Isso também é uma coisa que vocês devem guardar para o futuro. Essa é a belíssima estação de Capivari, a estação de Rio das Pedras, Rio das Pedras. Essa é a estação de Elias Fausto, né, com um trem aqui em 1967. Esse é um trem de passageiro com um pequeno vagão de carga, um mistinho, né, que é muito comum circular na região. E a estação de Piracicaba, com o nome Piracicaba, que ela durou muito pouco tempo como Constituição. Essa é a estação original da Sorocabana, que onde é hoje, acho que é a rodoviária de vocês, não é a... Terminal Municipal. Não, essa é a estação de Sorocabana. É no centro. Aonde terminal de ônibus? Isso, porque Piracicaba teve duas ferrovias, a da Paulista e a da Sorocabana. Quem gastou isso aí foi o Barão de Presente. Isso. Inclusive, essa estação aqui, ela foi entregue sem estar pronta, na verdade. Ela foi ficando pronta alguns anos depois da entrega oficial. Aqui a gente pode ver um cruzamento de trens aqui em Piracicaba, né, dos locomotivas da Sorocabana. Pois bem, aqui começa a história da bancarrota da Companhia Ituana. Em novembro de 1888, a Ituana ela adquire os direitos de navegação do rio Piracicaba e do rio Tietê. Então a Ituana, a partir disso daqui, ela vai começar a ter uma operação muito complicada. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha um traçado ruim, uma bitola horrível e agora ela tinha navegação. E para que ela queria navegação? Ela fecha um acordo com a SSB, que é o Engenho Central, né, Société Sucrerie Brasiliense, para a utilização das suas linhas, que também era na mesma bitola da Ituana, onde a Ituana poderia entrar nas linhas da SSB para buscar cargas e para utilizar o porto que a própria SSB utilizava, em contrapartida que a SSB entraria nas linhas da Ituana também para pegar cana-de-açúcar em outras extensões, né? E ela começa a construção do pequeno ramal de São Manuel, que estava na outra margem do rio Tietê. Então ela tinha que percorrer um belo pedaço pelo rio Piracicaba, entrar no rio Tietê, para depois sair em São Manuel. E não obstante a isso, ela fazia tudo isso através de um outro ramal, de um sub-ramal, que saía da estação de Chave, né, que é Montana, o nome dela posterior, até o Porto de Artemis, depois o Porto João Alfredo. Essa era a estação fluvial dela no Porto Artemis. Esse aqui era o pequeno pátio que tinha lá. Você pode ver que Piracicaba chegava aqui, a composição ela entrava nessa pera, a estação também nessa região aqui, fazia as descargas, baldeava para o rio, né, e o trem voltava para Piracicaba. Então aqui nós temos um mapa um pouco melhorado, mostrando Piracicaba aqui, né, a linha para São Pedro, esse pequeno ramalzinho é o ramalzinho de Artemis. Pode até ver que tem uma âncora aqui representando o porto fluvial. Desse porto fluvial, esse aqui é o ramalzinho de São Manuel, que saía aqui do Porto Martins e ia até São Manuel, uma extensão de mais ou menos uns 40 km, 20 km. Então,
Os barcos saíam do Porto Artemis, percorriam todo esse pedaço aqui no Rio Piracicaba, entravam no Rio Tietê, para depois descarregar aqui e seguir por trem de novo. Esse é o Porto Porto Martins, na outra extremidade lá do Rio Tietê. E aqui, para vocês terem uma noçãozinha, os barcos da navegação fluvial, com as lanchas que ele arrastava no Rio Tietê, e aqui os vagões da Ituana já na outra extensãozinha do ramal deles. Essa operação, ela chegava até aqui, na estação primitiva de São Manuel. Não é aquela estação bonita que todo mundo conhece, que é a Projeto Ramos de Azevedo. Era um barracão de pedra, como vocês estão vendo, só para baldear cargas. Então, entendam a logística. Você saía, para você que estava em São Manuel, em qualquer outra região, ter a sua carga levada até o Porto de Santos, você tinha que pôr o seu trem, a sua carga nessa estação, ele ia baldear num trem bem lento, numa linha ruim, ele ia para dentro do barco, depois ele ia voltar para dentro do trem, ele ia percorrer um outro trecho de linha bem grande e bem ruim, para ele ser baldeado de novo para outra composição, para ele descer a serra. E aí sim, ele ser colocado no barco e exportado. Então era uma operação muito dispendiosa, e isso secou a grana da Ituana. Só que, como eu disse no começo, o governo pagava 7% de juros independente do que acontecesse. Então o governo investiu muita grana na Ituana e queria que a Ituana prosperasse, o que nunca aconteceu. Aqui é só para vocês terem uma noção, além desse pedacinho que eu falei, a Ituana ainda seguia mais para frente com navegação. Ela ia até uma região chamada aqui Salto da Vanhandava. Então tudo isso aqui a Ituana percorria de barco, né? Então as cargas, a navegação fluvial é um transporte lento. Sendo assim, as cargas demoraram muito para chegar aqui. Passageiros, então, era uma loucura, era uma aventura, né? Como todo relatório de navegação, seja na Paulista, na Mogiana, ou mesmo na Ituana, a gente lê, eles falam que isso realmente era destinado a cargas, porque os passageiros que quisessem fazer isso iriam passar por aventuras e demorar 2 ou 3 dias para chegar no seu destino. No final das contas, temos mais ou menos esse como um mapa da Companhia Ituana. A linha principal de Jundiaí a Itu, uma linha partindo de Itaici, passando por Capivari, Rio das Pedras até Piracicaba, o pequeno ramal de Artemis, o pequeno ramal de São Manuel, toda a navegação fluvial e o trecho aqui até São Pedro. Esse trecho da São Pedro, ele nem chegou a ser construído pela Ituana. O finalzinho da linha foi construído já pela Sorocabana. Então, o que a gente tem depois de todo esse grande panorama? Obviamente, a falência da Ituana. Em 1892, a Ituana vai para o saco. A Sorocabana, por sua vez, era uma ferrovia que já estava nas mãos do governo e também estava mal das pernas, por motivos similares. Trecho ruim, má operação, equipamento deficitário. Então, o governo entende que, como ele tinha uma ferrovia na sua mão ruim e uma ferrovia que tinha pedido falência, se talvez ele fundisse as duas, ele poderia ter uma empresa melhor. Para mim, uma ideia bem absurda, mas era uma ideia... Já estava ruim, vai para o Estado logo, fica ruim. Então, nesse momento, surge a CUSI, Companhia União Sorocabana Ituana, né? Que, eu acho que não é mistério para ninguém, faliu em 1904. Infelizmente, não sei por que ela faliu, mas ela faliu em 1904. Então nós temos aqui um panorama que é o seguinte: devido a todos esses problemas que a Ituana tinha de transporte aqui em Piracicaba era uma cidade importante, sempre foi uma cidade importante, Ituana é uma cidade importante, todas essas cidades da região do quadrilátero açucareiro e das novas fronteiras agrícolas, região de Sorocaba, enfim, eram cidades importantes. Só que você tinha um transporte horrível, então a Câmara Municipal de Piracicaba, em 1902, ela faz um pedido formal para a Companhia Paulista, que estava próximo aqui, já passando pela vila de Americana, né, Limeira, na região de Nova Odessa. Eles pedem para que a Paulista trouxesse um ramal para Piracicaba. Na verdade, todo mundo queria que a Paulista passasse dentro de casa. A Paulista era a ferrovia padrão. Em 30 do 4, a Paulista aceita. Então, eles lavram um contrato de escritura pública com várias cláusulas, entre elas subvenção de terrenos, não pagar imposto, a Câmara de Piracicaba ia dar 60 pontos de réis para a Paulista para construir isso daí. Enfim, tem uma série de cláusulas positivas para a Paulista. A Paulista, na Assembleia dela, de 18 de outubro de 1902, ela submete esse pedido para os acionistas. Só que os acionistas, mesmo achando interessante, eles sustam o intento. Por que eles sustam o intento? Porque a Paulista pôs a Ituana no palco.
justamente na construção do ramal de Piracicaba, o ramal de Piracicaba estava inteirinho na zona de privilégio da Companhia Paulista. Então, por força de contrato, não poderia existir o ramal de Piracicaba, da Ituano. Só que a Paulista entendeu assim, bom, a Ituano faliu, a CUSE faliu, quem vai me pagar? Então, eu não vou levar uma linha para lá. Até que se resolva essa situação, eu quero ver o que vai acontecer. Né? Em 1904, o governo, com aquele abacaxi na mão, faz uma proposta para a Paulista. Pega a Mogiana, que era uma ferrovia que estava melhor que a Sorocabana, mas também não era uma ferrovia tão boa, e fala assim, ó, faz uma fusão com a Mogiana com a Paulista, e a empresa que for criada, ela vai arrendar de nós a Sorocabana para se formar uma terceira empresa. Já é uma espécie de formação de uma FEPASA primitiva, né? Como o Gouveia falou, o governo sempre querendo empurrar o abacaxi para quem tinha dinheiro para pagar. Só que a Paulista não aceitou, a Mogiana não aceitou, desculpa, a Mogiana não aceita essa proposta e a Paulista estava disposta a acontecer, porque a Paulista era uma empresa muito boa, uma empresa que mesmo pegando um abacaxi desse na mão, eu tenho certeza que ela transformaria a Sorocabana numa ferrovia, de verdade. Mas a Mogiana não quis, então a Paulista, sem o apoio da Mogiana, não faz nada. Só em 1907, depois de muita briga, a Paulista fecha um acordo de indenização. A Paulista pedia 30 mil contos de réis de indenização da ferrovia, ela consegue 7. Né? Mas, como dinheiro é dinheiro, então, para encerrar esse problema, ela aceita essa pequena proposta. Em 1908, ela faz um acordo com a Sorocabana Railway. Eu coloquei isso aqui um pouco antes, mas aqui vou fazer uma pergunta. A Sorocabana Railway foi a empresa formada do arrendamento do Estado por uma outra pessoa. Por que vocês acham que de 1902 o ramal de Piracicaba só veio chegar aqui em Piracicaba em 1922? Porque ele demorou 20 anos para isso acontecer, por causa de todas essas brigas. Mas mesmo assim, mesmo com um acordo de indenização, mesmo com um acordo comercial com a ferrovia que veio a tomar conta do espólio da União Sorocabana e Ituana, ainda assim a Paulista não tinha aprovação governamental. O governo não queria que a Paulista chegasse aqui por causa dessas brigas, das entradas. Vocês conhecem esse cidadão? Percival Farquhar. Percival Farquhar foi o cara que literalmente tirou para fora, bateu na mesa e falou assim, vamos parar com a briga. Percival Farquhar, ele tinha uma intenção de unificar as ferrovias da América Latina. O sonho dele era construir uma ferrovia única que ligasse tanto a América Latina e a América Central e a América do Norte numa coisa só, de trilho, de norte a sul, de leste a oeste. Por isso, ele criou uma empresa que na verdade era um commodity, que é a Brasil Railway. A Brasil Railway fomentava ações para ele comprar ações de outras ferrovias. A Sorocabana Railway, como eu falei, é uma empresa dessa, que era parcialmente dele, só que ele foi comprando ações da Companhia Paulista, da Companhia Mogiana e de outras tantas ferrovias. Então, por trás das intenções da Brasil Railway, estava o Percival Farquhar. Como ele era praticamente dono de todas as ferrovias, ele era acionista majoritário de todas elas, um dos acionistas desses 464. Era economicamente viável. Mas, mais uma vez, a Paulista aqui usou do bom senso. Ela já estava prolongando e reformando as suas linhas na região de Piratininga, de Agudos, né? Ela já tinha a intenção de alargar e eletrificar todo o trecho do ramal de Bauru, que depois veio, ramal de Jaú, desculpa, que depois veio a ser conhecido como Tronco Oeste da Companhia Paulista, a partir de Tirapina até Panorama. E ela faz os estudos. Só que esses estudos mostram que a gente tinha um acidente geográfico grande, que é a Santa Maria da Serra, né? A Serra de Santa Maria aqui, que infelizmente não viabilizariam essa economia de quilômetros em função do custo de implantação. Então ela desiste da ideia e a ferrovia para em Piracicaba e por aqui fica. Né? Essa aqui é a estação de Silos, no primeiro trecho inaugurado. Isso aqui é uma foto da época da inauguração, 1917. A estação de Santa Bárbara, que foi ponta de linha por alguns anos. Né? Aqui já as estações do trecho novo entre Santa Bárbara e Piracicaba, aqui é a estação de Caiubi, com o trem chegando. Uma foto que eu acho muito bacana, que é a construção da estação de Piracicaba aqui. Né? A estação de Piracicaba da Companhia Paulista, que é belíssima, ela foi utilizado o mesmo desenho do prédio da segunda estação de Jaú, né, que já não existe mais, inclusive, porque o prédio da estação de Jaú de hoje em dia é o terceiro prédio da estação. E foi construída numa área cuja a Câmara Municipal determinou. A localização da Paulista aqui em Piracicaba é uma determinação da Câmara Municipal.
A gente pode ver aqui a estação já finalizada, não tinha nada em volta. Hoje eu estive lá, eu já estive em Piracicaba umas 20 vezes, eu nunca consegui na estação da Paulista. Hoje, graças a Deus, eu consegui conhecer a estação e eu vi que tem bastante coisa em volta, mas naquela época era o meio do nada. Né? Hoje é no meio da cidade. Hoje é no meio da cidade, exatamente. Então aqui, o que a gente tem? O período até a desativação já na FEPASA. Em 1971, como o Gouveia falou para vocês, foi criada a FEPASA. Então, tanto o ramal da ex-Sorocabana como o ramal da Paulista virou tudo FEPASA. Na bitola de 1 metro, a Sorocabana ela desativou o trecho de São Pedro a Paraísolândia em 66. Ou seja, o ramal de Piracicaba que chegava até São Pedro, ele só chegou até Paraísolândia a partir de 1966. O trecho de Paraísolândia a Piracicaba, a própria Paulista, a própria FEPASA desativou em 73. Né? Então, realmente, a Piracicaba ficou, como o Gouveia disse, as cargas não eram mais importantes, né? Você já tinha rodovias para os lugares, você tinha uma empresa só que era dona de duas empresas com bitolas diferentes, né? Então, ela vai começando o que era desinteressante, o que é antieconômico, ela vai reduzindo. Em 1980, a FEPASA ela definitivamente desativa a estação de Piracicaba, da Companhia Sorocabana. Por que ela desativou isso? Porque ela faz uma ligação ferroviária entre o quilômetro 122 até Piracicaba Paulista. Então, a partir de 1980, a gente começa a ter o terceiro trilho na estação de Piracicaba. Piracicaba Paulista sempre foi bitola larga, mas a partir de 1980, já sem os trens de passageiro, que deixaram de correr em fevereiro de 1977, nos dois lugares, tanto na ex-Companhia Paulista quanto na ex-Sorocabana, você tinha também a carga na bitola estreita. Né? Em 1990, definitivamente, é desativado o trecho de Itaici até Piracicaba e só sobrou funcionando, com poucos trens, o trecho da Companhia Paulista. É importante a gente salientar uma coisa aqui. A partir do momento que os trens aqui em Piracicaba, a Piracicaba foi atendida por trens tanto da Companhia Paulista quanto da Sorocabana, as pessoas da cidade que desejavam ir para São Paulo, mesmo das cidades em volta, né, Capivari, Rio das Pedras, enfim, que desejavam ir para São Paulo, eles costumavam virar Piracicaba e ir para São Paulo via Paulista, que era muito mais rápido e muito mais confortável. E os trens da bitola estreita, no ramal de Piracicaba, nas linhas da ex-Ituana, o pessoal usava mais como um trem regional. Como eu vou sair ali de Rafard, vou para Capivari, ou vou de Piracicaba ali até Itu, era uma coisa mais de uso regional. Isso também foi um dos fatores preponderantes para que esse transporte de passageiro fosse erradicado, tendo em vista que você tinha horários limitados e você começava a ter os ônibus que atendiam as cidades, os carros, os automóveis, era muito mais rápido você chegar. Era mais fácil você sair aqui de Piracicaba e chegar em Capivari, sei lá, em meia hora de viagem, do que você esperar 1 hora na estação e mais 1h30 de trem. Era muito mais viável que isso acontecesse. Isso em face do que o próprio Gouveia falou na palestra dele a respeito dos modais escolhidos. Né? Aqui é uma foto bem interessante de 1986. Essa foto mostra, isso aqui é uma locomotiva do tipo GL8. Essa é uma locomotiva ex-Sorocabana, já na pintura da FEPASA, apesar da foto ser preto e branco, essa locomotiva é aquela pintura vermelha com as faixas brancas, né, que eu acho que muita gente conhece, é bem famosa. E aqui a gente está vendo que ela está na linha de bitola estreita, né? Então a bitola larga é de 1,60 m e aqui é a bitola de 1 metro. Então esse aqui é um trem, ela está engatada num trem, apesar de que não dá para ver, mas o fotógrafo fez essa foto dessa forma, justamente porque o trem estava atrapalhando fotografar a estação. Então ela está engatada num trem aqui em integração das duas bitolas. Né? Isso aqui é uma foto legal dos anos 90, mostra o carregamento de adubo. Né? Então aqui a gente vê um vagão de carga da Rede Ferroviária Federal, aqui no Pátio de Piracicaba, e um caminhão. Na verdade eu não sei dizer se era um carregamento ou um descarregamento, mas era uma operação de carga dos anos 90 aqui de adubo em Piracicaba. E aqui uma foto legal também mostrando um trem de carga na estação dos anos 90, para a gente ver que existia muito pouco movimento, mas existia ainda um movimento aqui no ramal de Piracicaba. Na bitola larga, em 20 de fevereiro de 77, é suprimido, como eu já falei, os trens de passageiro, tanto na larga quanto na estreita. Em 1990, eles suprimem os trens da bitola estreita, né, no caso do ramal de Itaici. E finalmente, em 95, é suspendido o tráfego do ramal. E vejam bem que eu falei suspendido, porque até hoje, se vocês entrarem no site da NTT, o ramal de Piracicaba está com o tráfego suspenso. Não está desativado, não está erradicado, está suspenso. E eu duvido que alguém na NTT saiba que é impossível chegar um trem na estação de Piracicaba. Mas... tem uns trem que chegam lá de Brasília. Mas, infelizmente, para os burocratas,
é só instalar um dele e falar assim, opa, vamos reativar o ramal de Piracicaba para suspenso mesmo, só for um trem lá e funcionar. E aí a gente sabe que é impossível isso acontecer. Isso daqui é uma pequena tabela do finzinho dos anos 80, começo dos anos 90, para a gente ver mais ou menos as cargas que rodavam aqui no ramal de Piracicaba. Açúcar, trigo, farelo, pellet, enxofre, cimento e adubo. A gente pode ver que o adubo figurou bastante aqui nos anos 90 e 91. 91 é basicamente, acho que o último ano que a gente tem informação. A gente sabe que rodou alguma coisa depois disso, até por volta de 95, mas a última informação oficial que a gente tem é em 1991. A partir disso aí era uma coisa meio contratual, assim, se tivesse carga o trem entrava, se não tivesse carga o trem não entrava. É mais ou menos assim que funcionava. Essa aqui é a estação de Tupi, também em 1986, um relatório que foi feito do levantamento dos prédios, né? Tupi estava já abandonado. Essa aqui é a estação de Taquaral, é a única foto que eu conheço da estação de Taquaral. Taquaral é uma estação, eu quis colocar essa foto aqui para vocês verem, o abandono dela, mas principalmente para ver o tamanho desse armazém de carga que tinha em Taquaral. Ela era a única estação intermediária que tinha um armazém gigantesco. E por que desse armazém? Por causa da usina Monte Alegre. A usina Monte Alegre descarregava e baldeava a carga aqui na estação de Taquaral. Então esse armazém aqui foi utilizado para açúcar, né? Principalmente para baldear o açúcar da usina Monte Alegre. E aqui chegamos finalmente aos apêndices, né, das ferrovias em Piracicaba, das usinas em Piracicaba que tiveram ferrovia. A mais famosa delas, que foi a SSB, a Société de Sucrerie Brésilienne, Sociedade Brasileira de Açucareiros, uma empresa francesa, que foi dona do Engenho Central. Essa é uma das locomotivas dela. Ela tinha 24 km de ferrovia, mais o tráfego compartilhado da Companhia Ituana. Como eu falei para vocês, nesse período, ambas as ferrovias tinham bitola de 95 centímetros. Até peço desculpas, que foi um detalhe que eu esqueci de falar, que com a fusão, né, da Sorocabana e da Ituana, o governo alargou a bitola da Ituana e, consequentemente, alargou a bitola da SSB também para a bitola de 1 metro. Ela possuía 7 locomotivas e 100 vagões para cana. Essa locomotiva aqui é uma das locomotivas mais icônicas que tem, é uma Garratti, é uma locomotiva articulada. Ela é basicamente 2 locomotivas com uma caldeira no meio. Então ela se inscrevia em curvas apertadas para fomentar aquilo que eu falei. Perfil ruim, traçado ruim, trecho ruim. Essa máquina é de fabricação francesa, Saint-Bernard, e infelizmente uma locomotiva muito rara, porque esse é um tipo de locomotiva bem rara, foi cortada, ninguém sabe o que aconteceu, ela foi picada, não sobrou nada para a preservação dessa. A usina Monte Alegre, a minha preferida particularmente, eu quis colocar inclusive essa foto aqui da Monte Alegre, porque aqui eu quero enaltecer a figura desse homem aqui, não sei se vocês conhecem esse homem, ele chama João Botten. Provavelmente em Piracicaba ele deve ser muito famoso, que é o gênio da mecânica, é um homem que eu tenho muito respeito por ele, porque ele foi muito à frente ao seu tempo. Essa locomotiva aqui, a Maria Helena, ele construiu em 1946 com um motor de Buick que ele adaptou a queimar álcool. Inclusive o pessoal fala do Proálcool em 75, é mentira. O João Botten já fazia os caminhões e os tratores da Monte Alegre funcionar a álcool desde 1930. E ele construiu essa locomotiva em 46. Ele construiu essa máquina a álcool e ele construiu mais uma série de outras locomotivas, tanto para a usina Monte Alegre quanto para a usina Tamoio, que era dos mesmos donos da Monte Alegre, dos Morganti, e fazia manutenção para Sorocabana. Enfim, a história do João Botten é muito bacana, eu tenho alguns textos escritos, se vocês procurarem por Locomotiva Dona Joaninha, vai sair no site de São Paulo Antiga, um artigo que eu escrevi a 4 mãos com outro amigo, com o Douglas, que a gente fala um pouco da história do Botten e das locomotivas dele. Né? Mas de qualquer forma, a ferrovia tinha bitola de 60 centímetros, né? Ela baldeava na estação de Itaquaral, como eu falei. Eu não consegui achar informação da extensão quilométrica dela, mas era mais de 40 quilômetros que ela tinha de estrada de ferro. Né? Possuía 10 locomotivas a vapor, dessas 10 locomotivas a vapor, 3 delas eram construídas pelo Botten, mais a locomotiva movida a álcool. E esse daqui é um pequeno mapa, cedido por um amigo pesquisador das usinas de açúcar, o Nicolas Burman, atualmente ele mora na Itália, que aqui mostra, em verde, a linha da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Com a estação de Santa Bárbara, Tupi, Caiubi, Taquaral, Piracicaba. Em vermelho aqui, a gente tem a linha da Sorocabana, vocês podem ver o perfil horrível da Sorocabana que era. Né? Desculpa. Essa linha aqui, ó, em preto, é a linha da SSB, do Engenho Central, o Engenho Central está aqui. E essa linha aqui, ó, em rosa, roxo, enfim, é a linha da usina Monte Alegre. E essa aqui é a linha da usina Santa Bárbara, que eu não comentei sobre ela, que está em outro município, mas era uma linha bem grande também de usina em bitola de 1 metro que baldeava justamente na estação de Santa Bárbara. Né? Então, esse aqui era mais ou menos a quantidade de trilhos que tinha dentro do município, com exceção desse pedacinho aqui, mais ou menos tudo
aqui de trilho que tinha dentro do município de Piracicaba. Era bastante coisa. Vou contar uma coisa. Pois não. Então, aí são as linhas de trem. Então, Sim. a exportação, por exemplo, do açúcar, do álcool, se fazia aí pelo trem, Sim. e aí já, depois do fluvial, lá Então, em 1800, com a Ituana, essa linha aqui é aquela linha do ramalzinho de Artemis que eu mostrei para vocês, que ele vai até o porto aqui. Quando a Ituana tinha navegação fluvial, as coisas vinham do estado aqui, desciam pelo rio, embarcavam nesse ramalzinho, vinham até aqui e desciam a carga para São Paulo, né, para o Porto de Santos. Com o caso da usina Monte Alegre, por exemplo, baldeava em Itaquaral, então ele já baldeava direto na linha da Companhia Paulista. Mas a Paulista, ela tinha uma linha de perfil melhor. Vocês podem ver que o perfil da linha da Paulista é um pouco melhor, né, um pouco mais reto. E daqui até Nova Odessa eram 46 quilômetros e mais Nova Odessa, tá, Rafael, Nova Odessa, qual a quilometragem da Paulista? Então, e mais ou menos mais 70 quilômetros até Jundiaí e mais os 139 até o Porto. Por aqui você tinha mais de 100 quilômetros de linha ainda, então assim, era bem mais perto você baldear pela Paulista do que pela Sorocabana. Mas as cargas eram baldeadas aqui ou pelo Rio. O Rio durou até mais ou menos os anos 50, até 1956 mais ou menos, a Sorocabana ainda tinha navegação fluvial no Tietê e no Piracicaba, mais ou menos até 56. Você ainda tinha o transporte de carga via barco para você baldear para a ferrovia. Tem ideia, desculpa vocês interromper, que você tem Pois não. para falar, mas todas essas companhias férreas que faziam todo o lado do município de Piracicaba, tem ideia de quanto mão de obra empregava na época? Eu consigo levantar, de cabeça agora eu não sei, mas não era pouca gente, era bastante, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Paulista que eu domino um pouco mais. Cada trecho quilométrico dela, de mais ou menos 10 quilômetros, você tinha uma divisão de turma de via, né? E cada turma tinha mais ou menos 20 a 30 funcionários, para variar os turnos e tal, funcionários de via. Mas você tinha todo o quadro de funcionários de estação, então cada estação dessa daqui tinha pelo menos 3 funcionários, Piracicaba tinha mais, né? Porque tinha o chefe da estação, o chefe do telégrafo, o telegrafista, portador, guarda-chave, nas estações menores, menos funcionários, evidentemente. E você tinha o pessoal de trabalho na tração, então maquinistas, foguistas, ajudante, chefe de trem, né, bagageiros, enfim. Então você tinha realmente, eu consigo até levantar, se o senhor quiser, a gente deixa anotado um e-mail, eu faço o levantamento, mas não era pouca gente, era bastante gente. Só para o senhor ter uma ideia, mais ou menos, vou citar 2 cidades, Rio Claro e Porto Ferreira. Porto Ferreira era uma cidade que ela, com o surto da malária e o fim da navegação fluvial da Companhia Paulista, na virada do século XIX para o século XX, a cidade mingou. Ela morreu por mais de 60 anos, justamente porque os funcionários migraram de lá. E Rio Claro é uma cidade que cresceu, porque mais de 90% da população trabalhava para a ferrovia. Então, não sei se ele respondia. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Eu não sei se você fez algum estudo sobre o bairro Chicó de Piracicaba. Não. Qual linha que passava pelo bairro? Não. Não, isso não. Mas eu posso Tudo bem. pesquisar. Pelo Sorocabana? passava lá. Perto das pedras. Perdi as pedras? Então, Obrigado. bom, aqui o assunto que talvez eu domine um pouco menos, mas tudo aqui para vocês terem uma ideia, que eu acho que fez parte também da Sociedade Piracicabana por muitos anos, que eram os bondes da South Brazilian Electric Company, que eles começaram a circular em 1916 com uma linha, que era uma exigência aqui da Câmara Municipal para chegar pessoas até a Escola Superior de Agronomia, ligar com o centro da cidade. Ela começou a funcionar com essa primeira linha em 16, mas ela teve 3 linhas, né, que foram sendo abertas aos poucos até 1920, até 1922, que foi junto com a inauguração da Paulista, e ela fechou definitivamente em outubro de 1969. Né? Eu até queria perguntar para vocês se essa é a data correta, porque a fonte que nós temos dessa data, ela é uma fonte confiável, o senhor Valdemar Correia Stil, que é um dos maiores entendedores de transporte coletivo do Brasil, mas a gente achou que é muito longe isso daqui, né? Porque São Paulo parou em 68, Santos parou em 72, mas a gente tem aqui como uma referência da pesquisa do senhor Valdemar como
outubro de 69, a última viagem do bonde. Então aqui é uma foto muito bacana do Raymond de Brooks, 1963, quando ele fez algumas viagens aqui pelo Brasil para fotografar bonde. E aqui um pequeno mapa, um traçado da linha de bonde, né? Esse daqui é a primeira linha, né? A linha até a Escola de Agronomia, que chegava até aqui na Praça da Matriz. Depois ele foi estendido para a Estação Paulista e depois estendido aqui para a Vila Resende. Você pode ver que aqui o bonde ele cruzava com a linha do Engenho Central, né? E esse aqui era a linha da Sorocabana. Bom, pessoal, é mais ou menos o que eu tinha para falar. Era bastante coisa para falar. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma outra dúvida, mas espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho da história ferroviária de Piracicaba, de todas as ferrovias que houveram aqui na cidade.